Seguinte, vamos tocar pra ele? Vamos. Lógico. Então vamos lá, pode chamar a vinheta. Solta a vinheta, começa agora. Foca na economia. Muito obrigado, estou aqui. E temos muitas coisas hoje. Primeira coisa que a gente falou lá do Postman, né? Lembra do Márcio Postman que a gente falou? Postman. Aí o pessoal começou a levantar a capivara dele. Eu tinha falado aqui que ele falou mal do Pix, que o Pix era uma estrutura neoliberal para o protetorado, é um instrumento neocolonial que facilita o caminho para a abertura financeira. Também ele defende dependendo da renda, um imposto de renda de 60%. Nem a Suécia, nem na Finlândia você paga 60%. Mas na cabeça dele, sim. Mas a melhor eu deixei para o final. Ele fala que o Brasil tem que buscar novas riquezas. Como, por exemplo, explorar o espaço sideral. Sim, boa. Então, esse é o de uma... E não faz muito tempo que ele falou isso. Acho que foi 2020 ou 2021. E aí, o nosso querido Lula, também conhecido por alguns como Pinóquio, fez uma declaração que a gente vai rodar. Na tela. Agora, algumas pessoas que possivelmente, sabe, queriam ir para lá, ficam colocando dúvidas sobre a idoneidade do Márcio Postman. Eu queria dizer ao povo brasileiro que o Márcio Postman, se tiver 10 pessoas da mais alta 100% idônea nesse país, um é o Márcio Postman. Queria só dizer isso. E dizer o seguinte, a Simone Tebet sabe que o Márcio Postman é o meu escolhido há muito tempo atrás e com toda clareza ela ponderou que era importante terminar o Já fritou. Já fritou. Tchau, pessoal. Tchau, Simone, vai pra lá. Já fritou. Como diretor do IBGE. Gostoso. Simone Step. Tomou uma rasteira. Eu sempre fico na dúvida se é má fé ou burrice. Como ele falou que o cara tem malaco, isso é malaco. Índole, eu acho que é burrice mesmo. Eu não sei. Também, pode ser má fé, pode ser burrice. De nenhum dos dois. Do Márcio Postman. Ele falou Post. Mas ele, Márcio Pocha. Pocha. E Simone Tebet. Isso, e Simone Step. Outra coisa também que está acontecendo foi o seguinte. A Folha de São Paulo fez uma matéria falando que o Brasil tem menos servidores públicos que os Estados Unidos. Aí pegou um monte de país. Só que esse é um lado da moeda. Aí o The Investor, que é um perfil muito famoso no Twitter, fez o seguinte, ele pegou e falou, é verdade. A gente tem menos servidores que Estados Unidos, que a Europa, a Alemanha, isso é. Só que ele pegou quanto a gente gasta. Então, apesar de a gente ter menos servidores, a gente gasta muito mais. Em 2018, que é o último dado que ele levantou, o Brasil gastou 13% do PIB. Eita! Com a turma, com a carreta furacão. E aí vale dizer que o Bolsonaro deu uma bela segurada. Você lembra disso? Ele deu uma segurada nos salários da pandemia, o Paulo Guedes. Agora o negócio vai deslanchar. Os Estados Unidos gastam 8,5 mais ou menos. A média da OCDE é 10, ou seja, a gente gasta muito com servidores públicos. Sem contar os benefícios, e aí é claro que a gente não está falando de todos os servidores, mas isso é uma média, eles têm uma estabilidade de emprego, muitos não conseguem ser demitidos, coisas que não acontecem em outro país. Se o servidor não está prestando um bom serviço, ou se o governo quer reduzir despesa, ele corta e acabou. Aqui tem isso. Então, fica aí os dois lados da moeda. E aí eu fiz uma pauta para você, meu queridíssimo Gueré. Dizem que você vai casar em breve. Não sei. Vai casar. E aí, pediu, pelo menos. Aí a plataforma iCasei, um clássico. Que é prima da Chilasquei. Sim. Mas é a iCasei que fez. São presentes que você consegue pagar virtualmente, não é isso? Falou o seguinte, que maio não é o mês das noivas, então não precisa casar em maio agora. Beleza. O bom agora, para eles, é de junho a setembro. Por quê? Porque é uma época que não é tão procurada. Por exemplo, final do ano é uma loucura, porque você concorre os espaços com eventos corporativos. Lá fica muito caro. Verdade. Janeiro, por exemplo, é férias, aí muita gente tá viajando. E aí de junho a setembro não tá frio, o que as noivas gostam, porque elas podem vestir roupas mais preparadas. É bom quando elas casam de roupa. Exatamente. E também
E também não chove tanto. Então fica aí a dica. Obrigado. Agora, para finalizar, hoje começa o ciclo de queda da taxa de juros. Agora a taxa vai. Selic está em 13,75. Você é louco. Vai pra 13,25. Você é louco? Você é louco. Então, Você é louco mesmo. há divergência no mercado. Eu peguei aqui os dados porque uma coisa é o cara falar assim, vai cair 1, vai cair meio, vai cair 0,25. Só que o que normalmente se faz em economia? Você pega quanto o cara tá pondo de dinheiro de verdade, que são as opções dentro da B3. Então, manutenção da taxa tem uma chance muito pequena, de 0,80%. Não, mas você vem com esses números aí, isso aí não acredito. Tá, então vou lá. O que é o do futebol, tem que cravar aqui. Direto. O que mais tem chance é uma queda de 0,5%. Não, vamos cravar. Crava que você é bom. Crave Magal. Vamos Você sempre cravar. acerta. A gente sempre cravou. Vamos lá, 44. Não vem. Faz a conta. Se eu tivesse que, Você é um instituto, que cravar, eu falaria que vai cair meio ponto. Olha lá. Pronto, acabou. Uma salva de palmas. Foi macho, uma maravilha. Fechou, 0,5%. 100%. Mas por quê? Qual é a dúvida? A dúvida tem gente considerável. A maioria acha que vai cair meio, 44% das pessoas acham que vai cair 0,25%. Que a queda vai ser menor. Por que isso? Porque serviços, que é uma inflação, ainda não caiu tanto. Caiu muito o preço agrícola. Caiu o mercado. Brigaram comigo aqui. Fui no sacolão. Sacolão da fartura. Belo sacolão. Tava barato. Sacolão. Sacolão do vovô. Sim. Promoção. Tem tudo lá. Pó de café. Carne baixou. Sim. Carne baixou. A picanha baixou 5%, não é? Que mais? Baixou. Senti as coisas bem mais baratas. Feijão, senti. Arroz, tomate, agulhinha. cebola. Senti, mas não sei até quando. Não, e quanto que isso, e eu já te digo, a maioria é uma queda internacional. Não é que o Brasil foi bem e os outros foi mal. Tá caindo tudo, que são preços. Mas só caiu. pandemia. Não interessa. Tá caindo. Tá caindo, tá bom. Mas eu compro Mas aí tomate. tem Tá caindo, não tá nos bom. Estados E tem o Unidos. caso também, Emílio, que muitas vezes fala assim, quanto o Brasil tá pagando a mais? Você fala assim, eu preciso de dinheiro. O governo emite títulos para capturar dinheiro. Aí o investidor muitas vezes pensa assim, se o Brasil tá pagando na Selic 13,75, quanto tá nos Estados Unidos? Só que os Estados Unidos subiu a taxa. E Isso. se a gente diminuir, a diferença entre as taxas, ela vai ficar bem menor. Isso. Então, por isso tem gente achando que vai ser só 0,25. Mas eu Porque mesmo aí o cara manda o dólar, manda pra lá. E o dólar Que é o que controla você a faz inflação. muito, né? Porque eu não. professor. Eu dou Já tá gol. tudo lá no Eu Uruguai sou agora. Você não é patriota. Sim. Eu sou patri... E a gasolina que está fora do... A gasolina é um BO gigante. Porque, ó, presta atenção. É um BO O gigante professor a gasolina. explica direito, que a gente não quer dar o... A gente não quer enrolar ninguém Não, aqui. Claro. Na época do Bolsonaro, Sim. vocês se lembram da gasolina que saía toda... Foi no imposto. Puta, saía toda hora no jornal nacional. A gasolina subiu, a gasolina... Os caminhoneiros. Os caminhoneiros, vai ter greve. O Bolsonaro, ele foi lá e baixou o preço da gasolina, porém ele baixou O imposto. o imposto. Ou seja, a Petrobras não Interferiu. ficou defasada. Agora a gente tem a mesma situação. O Lula quer que o preço da gasolina não suba. Não. E já está em 20% de defasagem. Já está segurando 20%. A gente sabe que esse é um caminho ruim, porque dá um transtorno no mercado. Ontem eu estava falando isso. O álcool é um substituto da gasolina, o etanol. Sim. Então, tem aquela proporção de 70%. Ele segura a gasolina, mas ele não tem como segurar o etanol. O que acontece? O etanol fica muito caro e ninguém usa etanol. Os usineiros da indústria sucro-alcooleira acabam não tendo álcool. Faz açúcar. E muitos quebram, porque a demanda sim. disso. Aí, isso aconteceu já quebrou isso naquela época da Dilma, e aí acontece uma crise e fala, a gente precisa de etanol. Esse é um BO. A outro BO que tem é que estão falando que a gente está comprando gasolina da Rússia. Esse é um outro BO, que teoricamente... Que não é dólar, né? Que não é dólar. Qual que é o problema disso? A Petrobras pode dar prejuízo? Aí você fala, pode. No curto prazo, pode. No longo prazo, é uma catástrofe isso. Porque a Petrobras fica sem dinheiro, fica sucateando, aí não investe mais. Não investindo mais, o preço da extração do petróleo começa a ficar alto demais e não tem. A Venezuela foi nesse caminho. A Venezuela custa 1 centavo para a população. Sem contar a conversa que a gente falou ontem. Os bens precisam ter preço para as pessoas cuidarem, que é a questão da escassez. Se você fala que algo é muito mais barato do que realmente é,
a chance de mau uso é gigante. É a mesma coisa que você vai É que nem, por exemplo, a água. Exato. A água aqui, a gente paga pela transmissão da água. Sim. Em lugar onde a água é escassa, você vende a água. Sim. O litro da água. Por exemplo, tem lugares no mundo que a água é muito escassa. Então lá a água é super Exatamente cara. isso. Aqui a gente só paga a transmissão. Por isso que você vê vazando O cara na rua, lavando lavando o carro. Porque a água aqui é... Bom, mas isso já foi, né, professor? foi. Já demos uma pequena aula. Professor Chachala e professor Odilon deram uma pequena aula de economia para vocês. E agora nós vamos para a rua. Aqui e outro em Montevidéu. É isso.